E aí você que se liga aqui no nosso canal, né? Trânsito Fácil Online, esse é o nome do canal, Professor Moraes, chegando para você com aquelas aulas que eu tenho lá para vocês na plataforma. Gente, dizer que o melhor lugar para aprovação, a gente vai tentar trazer o melhor para você aqui. A gente que já está aí há muito tempo, né? Na questão de autoescola, a gente já vem da autoescola e vamos deixar esse conteúdo em resumo para vocês, né? O que a gente vai estudar para a nossa prova da primeira habilitação. Prova da primeira habilitação, obtenção da CNH, esse é o nome, né? Então a gente vai trazer a introdução, as partes introdutórias, falando de algumas mudanças, como o nome Denatran, que agora passou a ser Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran atualmente. Trago como antigo e vou explicar todo esse macete para vocês passarem aí na sua prova de primeira, né? Então vamos trazer legislação de trânsito melhor para você aqui, sempre naquela de qual é a nossa intenção aqui? A sua aprovação. Então peço a você que deixa o like, né? Deixa o joinha para a gente aí, isso contribui muito para a nossa plataforma, a nossa educação para o trânsito. Peço a você que se compartilhar, né? Deixa o like para que a gente possa manter a plataforma com essa educação para o trânsito. O like é importante para que a gente possa progredir com as nossas aulas e ir para mais pessoas, beleza? Legislação de trânsito, ensinando legislação de trânsito, isso é o CTB, né? O Código de Trânsito Brasileiro, só que enxuto, trazendo mais aquele manual que você recebia, né? Recebe na autoescola para fazer a sua prova. Então aqui a gente vai trazer o resumo do que é cobrado na prova da primeira habilitação. Então vem com a gente no nosso canal Trânsito Fácil Online, né? E aí, galera, a gente vai trazer aqui o material já trazendo a introdução que tem lá no nosso livrinho, né? Lá de introdução, e eu trago aqui em resumo, lógico, né? A gente não vai ver tudo, vamos trazer as questões de prova. Então, o que eu quero que você entenda que lá na nossa página 5, a introdução, na nossa aula 00 que a gente fala, a gente tem a introdução. E essa introdução traz que a legislação de trânsito no Brasil é formada pela Lei 9.503, né, barra 97, porque aqui ela é de 1997, então ela vai ter a barra 97, certo? Porque ela é de 1997, que surgiu, né? E eu peço a vocês que se atentem para essa questão de surgiu, né? E entrou em vigor. Então ela surgiu dia 23 de setembro de 1997, entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998, aqui na nossa introdução. Atente-se para surgiu, né? Ele vai trazer aqui surgiu. E logo em 23 de setembro de 1997, foi quando ele surgiu e entrou em vigor, né? Se trazer aqui que ele entrou em vigor, quando se tratar de vigor, o nosso Código de Trânsito, ele entrou em vigor, né? Eu vou trazer aqui em destaque para vocês, em janeiro, 22 de janeiro de 1998. Como assim, professor? Por que isso? Porque na prova do Detran, em suas pegadinhas, ele pode trazer a questão falando sobre a questão de entrada em vigor, né? E aí você se confundir com surgiu. Então vai haver uma diferença. Surgiu em 23 de setembro de 1997 e entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998, beleza? É o Código de Trânsito Brasileiro, conhecido como CTB. Alguns alunos, né, quando não tem esse contato a primeira vez, eu vou falando CTB, e o aluno fica naquela dúvida, né? E alguns têm até vergonha, às vezes, de perguntar, professor, mas o que é CTB, gente? Código de Trânsito Brasileiro. É importante você saber dessas siglazinhas, né? De início do seu estudo. Aqui você está iniciando um estudo, são para essas pessoas que estão iniciando. Ele é CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro, formado por um conjunto de resoluções, portarias, né? Ele vai trazer aqui resoluções que têm alterações de leis, portarias, né? Decretos,
normatizações complementares. Tá? Tudo isso tem lá na nossa introdução, logo de início você vai se deparar, né? Então ele tem toda essa estrutura para você entender o nosso Código de Trânsito Brasileiro. E aí ele dispõe lá no seu artigo 1º, a gente vai trazer para você o artigo 1º, mas lembrando que no nosso manual, quando a gente tem lá manual de formação de condutores veicular, manual, ele não vai ter no nosso manual o artigo, mas aqui eu gosto de trazer essa introdução falando sobre o artigo. Então, o artigo 1º ele tem vários incisos lá no nosso CTB, lembrando que aqui é um resumo, e aí ele vai trazer que o trânsito, né, ele vai trazer aqui o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional que seja aberta à circulação, sendo aberto à circulação, então aqui ele trata do que for aberto ali, é considerado trânsito, né? Então, é regido pelo CTB. Então, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertos à circulação, ele vai trazer aqui no seu parágrafo 1º. Considera-se trânsito, né? Ele vai trazer a definição de trânsito, que já pode vir uma alternativa para você. O que é considerado trânsito? E aí você vai se atentar que é considerado trânsito a utilização das vias. A utilização das vias por pessoas, né? Quem vai usar? Pessoas, né? Veículos e animais. Estes isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ficou um pouco afastado aqui, mas aqui carga ou descarga, né? Ficou um pouco afastado aqui, e a gente traz aqui a operação de carga ou descarga, né? Quando vamos aqui, carga ou descarga, beleza? Estou aqui meio apagado, mas já para você entender que é carga ou descarga. Ele ainda vai trazer aqui que o trânsito, lá na nossa introdução, o trânsito em condições seguras, trânsito seguro, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos que compõem, que a gente vai chamar de SNT, esses órgãos aqui, Sistema Nacional de Trânsito, a gente vai chamar de SNT, você vai ouvir falar na sua prova SNT. Então, esse SNT, ele tem ali, quem compõe o SNT, vai caber a eles no âmbito das respectivas competências, seja municipal, que é dividida as competência municipal, estadual e federal da União, né? Então, as respectivas competências ali cabendo a eles, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Qual direito, professor? Os alunos ficam às vezes, qual direito que eles vão assegurar? Ora, vão me assegurar o direito de um trânsito em condições seguras. É um direito nosso, o trânsito em condições seguras. Então, esses órgãos que compõem o SNT vão providenciar vias sinalizadas, vias sem ter buracos, né? Não existe vias com buracos. E aí a gente vai ver tudo isso aqui, as competências desses órgãos do SNT. Beleza? Trazendo aqui para você, no nosso artigo 3º, né? Artigo não, no parágrafo, né? Lembrando que é parágrafo 3º, aqui ainda é o artigo 1º, que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT, respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente, né? Eles respondem objetivamente por danos causados, né? E vão responder objetivamente por danos causados ali, quando ele se trata por danos causados
ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos, serviços que garantam o exercício de um trânsito seguro, beleza? Então aí o nosso parágrafo 3º do artigo 1º ainda, falando que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles respondem objetivamente, né, gente? Então, aí ele vai trazer para você as competências desses órgãos, né? Vão trazer o que é que eles devem fazer sobre a questão de você, cidadão. E aí, para você entender o que é responder objetivamente, a gente vai explicar para você bem, né? Sobre esse assunto. Não tem lá muito o que você vai cair na sua prova sobre isso, mas a gente gosta sempre de explicar, né? Que é aquela questão de você ter o entendimento. É muito importante que você entenda, e aqui nas minhas aulas eu sempre trago as explicações para vocês sobre tudo isso. Gente, responder objetivamente aqui deu uma canchada aqui, deixa eu ver aqui, tá travando aqui. Então fala, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a gente está falando aqui do SNT, né? SNT, esses órgãos, tem vários órgãos, né? Esse sistema. E aí ele trata que esses órgãos respondem objetivamente, por quê? Por danos causados aos cidadãos. Peço perdão a vocês, deu uma enganchadinha aqui no mouse, né? E a gente acabou dando uma travadinha aí, mas nada que atrapalhe a nossa aula. Aos danos causados a quem? Aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro. Professor, o que é responder objetivamente? Objetivamente, a responsabilidade do Estado é a obrigação de reparar os danos, né? Aqueles danos que é causado a você, cidadão. Agora, seja o danos causado a terceiro por questão de um agente, né? Pode ser os seus agentes, o agente do Estado, né? Ele vai responder, então, de forma objetiva, sem a necessidade de comprovar dolo ou culpa. Aconteceu o dano, não quer que o Estado tenha lá a sua... teve dolo ou teve culpa, né? Ele vai responder objetivamente, né? Então, responder de forma objetiva é isso. Existe forma objetiva e forma subjetiva, explicando aqui para vocês, né? Então, para isso, precisa apenas demonstrar a conduta do agente, né? Se o dano sofrido ali teve um nexo causal entre ambos, né? Que ele chama a teoria do risco administrativo, que é mais lá para o nosso direito administrativo, não vem ao caso aqui do nosso CTB. Mas, quando se fala da questão do Estado, e eu estou falando nessa questão aqui, eu quero que você entenda isso. Então, nesse caso, a responsabilidade objetiva do Estado é um princípio jurídico que garante ali que o Estado deve indenizar danos causados por seus agentes no exercício da função pública. Então, nesse caso, o Estado é responsabilizado e é preciso, nesse caso, não é preciso que se comprove ali, teve o dano, teve... Não. Exemplo, professor. Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar. Acontece que você vai na rua ali, tem um buraco, né? E aí teve, de uma certa forma, de quem é a responsabilidade? Do órgão que tem circunscrição sobre aquela via. Nesse caso, foi causado um dano ao cidadão. Você quebrou o veículo, aconteceu algo. Quem foi ali o culpado? O órgão que faz parte do SNT. Se for no município, no caso, seria um DEMUTRAN, numa BR, um DETRAN, um DER, né? Na BR não. Na BR seria o caso DENIT, que é fiscalização e infraestrutura, a União, né? E aí no Estado, né, nas rodovias estaduais, o Estado seria responsabilizado ali por dano causado ao cidadão em virtude de ação, veja que é ação, omissão
ou erro na execução e manutenção de programas e projetos de serviço, beleza? Então, os órgãos e entidades de trânsito pertencente aqui já ao parágrafo 5º, né? A gente traz aqui o parágrafo 5º, que esses órgãos, eles vão responder, nesse caso aqui, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade em suas ações. Qual é a prioridade desses órgãos? A defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde, é importante, a saúde e meio ambiente. Então, a gente vai ter todos esses estudos aqui, estava aqui até mostrando para vocês, né, no caso. E aí, eu creio que houve aqui na tela, ela deu uma travadinha. Mas essa aula vai ficar legal aí, com certeza, para você vai dar para entender. Então, gente, olha só, os órgãos e entidades de trânsito que pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída aí a preservação da saúde e do meio ambiente, beleza? Então, aqui é aquele resumo inicial que tem no nosso livrinho, trazendo para vocês lá onde ele fala, logo de início ele traz que o trânsito de qualquer natureza nas vias urbanas e rurais do território nacional, que for aberta à circulação, são regidos pelo CTB, né? Dentro lá da nossa introdução, a gente traz falando nessas introduções, e aí eu trago o artigo 2º, né? Na nossa introdução, a gente vai chegando, conhecendo o artigo 1º, o artigo 2º do nosso CTB. E aqui ele traz o artigo 2º, o que é que fala? Tudo isso cai na prova, né? Algumas questões. Depois eu vou trazer muitas questões para vocês sobre esse assunto. São vias terrestres, urbanas e rurais. Aqui vai cair também, a gente vai estudar sobre isso na classificação de vias. Mas aí ele já vem trazendo quais são as vias, classificação de vias. Vias urbanas e rurais. Mais à frente a gente vai estudar sobre todas elas, né? São vias terrestres, urbanas e rurais. O que são essas vias? Aí aqui a gente vai trazer todas elas. As ruas, as avenidas, tudo isso são vias terrestres. Os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado. Quem é que vai fazer, professor, essa regulamentação? Quem vai regulamentar? Quem vai regulamentar, nesse caso aqui, o órgão, vai regulamentar o órgão ou entidade com circunscrição sobre elas. Sobre elas quem? Sobre as vias. E aí é onde entra aquela questão. Se é município, vai ser o órgão, a infraestrutura do município. Se é estado, a infraestrutura do estado. Se é a União, a infraestrutura da União. Quem vai fazer ali toda essa regulamentação das vias, né? Os órgãos que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Ele quer dizer que cada órgão conhece as suas vias e sabe a necessidade de regulamentar ali essas vias, beleza? Parágrafo único, ele traz que para os efeitos desse código são consideradas vias terrestres ainda. O que são aqui as vias terrestres? Aqui fez as praias, né? Calma. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Rapaz, olha aqui que negócio danado. Então vai ter aqui as praias abertas à circulação pública. É importante. Aí aqui, professor, se eu fosse fazer uma prova de concurso, né? Não vamos misturar muito aqui, mas ele pode trocar e falar que as praias abertas à circulação. Tem que ser abertas à circulação pública, não é apenas aberta à circulação. As vias internas pertencentes aos condomínios, esses condomínios constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento. Olha, se atente para isso aqui, ó, estabelecimento privado de uso coletivo. Mesmo sendo um estabelecimento de uso privado, de uso, quando ele vai trazer aqui de uso coletivo, privado de uso coletivo, ainda assim vai ser o CTB. Então, para efeitos do código, deste código, que código, professor? Código de Trânsito Brasileiro. Para efeitos do CTB, para que ele haja, para que ele
faça, para que ele atue ali. São consideradas vias as praias abertas à circulação pública, como eu falei, as vias internas pertencentes a condomínios constituído por unidade autônoma, mesmo que seja um condomínio autônomo ali, vai ter ali, o CTB pode agir lá dentro, né? E as vias de estacionamento privado de uso coletivo. Você vai chegar no supermercado, no shopping, vai ter ali, o CTB vai poder, principalmente na questão de estacionamento. Beleza? Dando sequência aqui à nossa aula, trazendo ainda aqui para você, eu peço a você mais uma vez, deixa o teu like, né? Se inscreve no nosso canal e essas aulas especiais e aulas com slide, aula que você não vai encontrar em lugar nenhum com esse que você vai levar para a sua prova. Beleza? Ao vivaço, a gente tem a plataforma que a gente grava essa aula e traz ela para cá em resumo. Beleza? Eu deixando aqui esse presente para vocês. Mas peço que deixe o like, se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso material. Beleza? Então vamos lá? Sem mais, vamos para aqui para o nosso item artigo 3º, né? O nosso artigo 3º, quando ele traz aqui, de boa aqui o nosso artigo 3º, ó. Que é que trata o artigo 3º? As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, nesse caso, não tem veículo selecionado, qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros. Isso é o artigo 3º. Gente, mais uma vez eu trago que se fosse na prova de um concurso público, ele pode trazer condutores apenas de veículos nacionais, né? Deixar o estrangeiro fora, né? Mas é aplicável a nacionais ou estrangeiro e as pessoas nele expressamente mencionadas. Então, as disposições do CTB são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles expressamente mencionadas. No nosso artigo 5º, ele vai trazer aqui falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Ele trata o SNT, mais uma vez, tratando aqui o SNT, é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, aqui todos os órgãos que fazem parte, que têm por finalidade o exercício das atividades de... O que é que vai fazer o nosso Código de Trânsito Brasileiro? O nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele vai ter aqui a questão da normatização, vamos ter órgãos normativos, educação e engenharia. Na normatização, administração e julgamentos, né, questão das JARes, registro e licenciamento de veículos, policiamento e fiscalização, formação, habilitação e reciclagem de condutores, que é isso que vocês estão fazendo. Tudo isso, o SNT, quando ele trata aqui de Sistema Nacional de Trânsito, SNT, beleza? Vai trazer aí para você, legal? No artigo 6º ainda do nosso livrinho, essa introdução, ele traz aqui o artigo 6º, professor, que são os objetivos. Quais são os objetivos básicos do SNT? Então, quando ele traz aqui os objetivos básicos do SNT, ele traz aqui objetivos básicos, olha só, são os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui estão eles: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Isso fica lá no nosso livrinho, lá para a nossa página 6, né? Página 6 por aí. Então, ele vai estabelecer diretrizes com vistas à segurança. Tudo traz a segurança, a fluidez, ao conforto, a defesa ambiental, por isso estudamos aqui a questão do meio ambiente, a educação para o trânsito, né? Ele vai trazer aqui a educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento, né? Então, aqui o nosso artigo 6º, quando ele traz nas disposições gerais ainda os objetivos do SNT. Quais são os objetivos? Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução de atividades de trânsito. Também ele estabelece, estabelecer as sistemáticas de fluxos,
aqui fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e integração do SNT. Beleza? Dentre dos nossos acordos, né, foram feitos acordos, nós temos 2 acordos internacionais, né, acordos internacionais, convenções, acordos e convenções. A gente trata da nossa Convenção de Viena, né, sobre o trânsito, Convenção de Viena sobre o trânsito, e é importante aqui você entender que essa Convenção de Viena, ela vai ser do ano de 1968, inclui mais de 100 países. Qual a data da Convenção de Viena? 1968, o ano, né? E o Acordo Mercosul também vindo aí ser aqui de 1992, que esse acordo inclui aí os nossos... No Acordo Mercosul e essa Convenção de Viena, a Convenção de Viena ela é de 1968 e é um acordo internacional, gente, adotado pelo Brasil e diversos outros países, que estabelece ali regras e normas de trânsito internacionais. Qual é o propósito dessa Convenção de Viena? Facilitar o trânsito viário, aumentar a segurança. Veja que é sempre aumentar a segurança ao dirigir em outros países. O Acordo Mercosul, que é ali Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, nesse Acordo Mercosul, que é de 1992, foram estabelecidas também regras gerais de conduta no trânsito entre os países do Mercosul. Então vai ter ali essas regras, beleza? Para você entender aí os nossos acordos. Do nosso Sistema Nacional de Trânsito, quando a gente traz aqui o nosso Sistema Nacional de Trânsito, ele vai trazer o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, divide-se em órgãos, né? Divide-se, o SNT vai ter ali a divisão em órgãos. Quais são esses órgãos? Importante você saber e para que essa divisão, né? Então nós vamos ter aqui órgãos normativos, né? Vamos ter órgãos executivos, né? Vamos ter órgãos fiscalizadores, né? Vamos ter órgãos recursais, aquele que faz o recurso, que a gente vai estudar tudo aqui na nossa plataforma. No âmbito federal, né? Todos, âmbito federal. Vamos ter órgãos estaduais e vamos ter órgãos municipais, beleza? Então, quais são os objetivos do SNT? A gente vai trazer aqui em resumo, os objetivos desses órgãos. Lembrando que tudo isso aqui a gente tem na nossa plataforma, que a gente estuda lá. Mas os objetivos do SNT: administrar o trânsito, realizar o policiamento ostensivo, promover a cidadania no trânsito e garantir aqui ao cidadão o direito a um trânsito seguro. Beleza? Então, gente, fizemos aqui uma breve introdução do nosso Sistema Nacional de Trânsito, né? A gente vai trazer para vocês todas essas aulas e aqui uma breve introdução a qual eu mostrei que vai vir questões desse. Pausa o vídeo, dá uma olhada, volta o vídeo, né? Que você vai ver aqui que vai aparecer questões, né, que vai cair sobre esse assunto. Uma breve introdução, para não esticar muito a nossa aula. Numa próxima aula eu quero já trazer a continuidade dessa aula, que são todas as aulas que eu vou trazer para vocês aqui nessa questão do CTB. Então vamos resumir trazendo aí essa introdução para vocês, beleza? Então falamos sobre a legislação de trânsito no Brasil, que é formada pela Lei 9.503, que surgiu em 23 de setembro de 1997 e entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998, né? Eu falei de início, prestar atenção em surgiu e a questão do vigor, né? Surgiu e vigor. Beleza? Professor, e se caísse uma questão perguntando sobre a questão de quando foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro? 23 de setembro é a data de 1997, né? Então, aqui essa é a data e que surgiu
muito novinho o nosso Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Então, já peço a você aí, do que a gente viu aí, né? Peço a você, humildemente, que deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha e vai ter todas essas aulas para a sua aprovação aqui. Essa que já é sucesso. A gente está aí com quase 100% de aproveitamento na primeira, de primeira. Você vai fazer a prova e já passou. Beleza, minha gente? Vamos que vamos. Canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes trazendo o melhor do trânsito para você. Show de bola? Até a próxima aula, se assim o próximo bloco, se assim o criador nos permitir. Então, próximo bloco a gente dá continuidade a esse trabalho. Beleza? Valeu, gente!